Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Câmara do Rio ouve 2 secretários municipais sobre o cumprimento de metas em 2018. Nós estamos tentando equalizar o fluxo de caixa com o fluxo de despesas. Ficamos por um longo período com 30% apenas dos profissionais nas unidades, e isso se reflete na produção. O dólar volta a subir nessa terça-feira. Professor de Economia do IBMEC analisa o cenário atual. A gente está num cenário do Brasil em que está muito em aberto quem é que vai ser o nosso novo presidente e que políticas que ele vai fazer. Isso aí causa uma certa apreensão nos investidores que tiram dinheiro daqui para colocar nos Estados Unidos. E uma comissão especial da Câmara do Rio ouve auditores do Tribunal de Contas do município sobre obras inacabadas na cidade. A gente começa esta edição falando sobre as 2 audiências públicas realizadas pela Comissão de Finanças da Câmara do Rio. Foram ouvidos os secretários de Fazenda e da Saúde sobre o cumprimento de metas da Prefeitura para este ano. Mesmo com um déficit no orçamento de 30 bilhões de reais, o secretário da pasta de Fazenda, César Augusto Barbieri, disse estar otimista com a sensível melhora na arrecadação por conta de leis aprovadas na Câmara, como o Concilia Rio e o aumento do IPTU. Ele ainda ressaltou que a prioridade será o pagamento dos salários do funcionalismo público. O pagamento dos salários é a primeira coisa que a gente reserva. É um mandamento legal. Então, isso a gente tem como sagrado. Depois disso, a gente vai perseguindo todos os demais contratos que a gente tem, conversando com fornecedores, vendo a possibilidade de enxugar esses contratos. Alguns que estão em atraso, até por força de dívidas de 2016 ou 2017, a gente está tentando renegociar. Enfim, nós estamos tentando equalizar o fluxo de caixa com o fluxo de despesas. Nós temos um orçamento assim bastante robusto para 2018, com metas bastante ousadas. Afinal, a lei orçamentária aprovada é uma meta a se perseguir. Lógico que estamos tendo dificuldades para chegar nos 30,3 bi que foram aprovados, por isso comentamos que existe um cenário que gostaríamos de chegar, um cenário que é factível, um cenário que é mais fácil de acontecer. Na audiência pública da pasta de saúde, a secretária Ana Beatriz Busch Araújo foi questionada pela comissão sobre a queda de 15% dos procedimentos ambulatoriais no primeiro semestre de 2018, os 36 contratos emergenciais no valor de 53 milhões de reais e a melhora na qualidade do atendimento do CISREG. O CISREG é um sistema que no Rio funciona de uma forma, são modelos diferentes de outros tipos de CISREG no Brasil. É um sistema antigo que não permite uma adequação, será necessário uma atitude muito mais contundente para a modificação desse sistema. Ele também não é feito para não dar transparência, não existe uma chave que você clique e esconda qualquer tipo de informação, não é isso, ele apenas é precário. A comissão fez vários questionamentos, entre eles, a questão da queda de 15% dos procedimentos ambulatoriais nesse primeiro semestre de 2018, se referindo à questão do ano passado, no mesmo período. Poderia falar um pouquinho sobre isso? Sim, essa queda se deu em função de paralisações que aconteceram no semestre anterior, dificuldades de repasse que geraram atrasos dos pagamentos dos salários pelas OS, procedimentos de paralisação. Ficamos por um longo período com 30% apenas dos profissionais nas unidades. Isso se reflete na produção. Somado a isso, a violência que acirrou a nossa cidade, as agressões, várias unidades fechadas, com grande dificuldade de reabertura em áreas de grande violência. A alta do dólar. Nessa terça-feira, a cotação da moeda norte-americana voltou a subir. Para realizar uma análise sobre o cenário atual, eu conversei aqui no estúdio com Marcelo Mello, professor de Economia do IBMEC. Muito obrigada pela presença, doutor Marcelo. A que você atribui o aumento do dólar e como isso afeta a vida dos brasileiros? Obrigado, Ingrid. Tem 2 forças que explicam essa depreciação do real, né? Uma vem da economia mundial e a outra vem da dinâmica da economia brasileira. Bom, do fronte externo, o que está acontecendo? A gente está vendo que os capitais estão fluindo para os Estados Unidos. Por quê? Tem um potencial aumento na taxa de juros na economia americana.
devido a uma série de coisas. A economia aquecida, a pressão inflacionária. Esse fluxo de capital indo para os Estados Unidos fortalece o dólar frente a todas as moedas no mundo. É uma coisa que a gente observa. No caso do Brasil, tem uma pressão adicional para a desvalorização do real que tem a ver com a nossa dinâmica interna. Qual é? A incerteza eleitoral. Assim, a gente está num cenário do Brasil em que está muito em aberto quem é que vai ser o nosso novo presidente e que políticas que ele vai fazer. Isso aí causa uma certa apreensão nos investidores que tiram dinheiro daqui para colocar nos Estados Unidos. Tudo isso causa uma depreciação do real. Agora o mercado financeiro projeta para o fim de 2018 o dólar a 3,75, um pouco mais alto do que o previsto anteriormente, que era de 3,70. Correto. O senhor acredita que isso pode influenciar de acordo com o resultado das eleições? É isso? Eu acho que essa previsão vai mudar muito, porque o que acontece, o nosso processo eleitoral ele está em aberto. A gente não sabe quem é que vai ganhar essas eleições. Se o candidato que ganhar for visto como um reformista, a tendência é que essa cotação do dólar se reduza, ou seja, o real vai apreciar frente ao dólar. Então, eu estimaria até abaixo desse valor aí de 3,75. Por outro lado, se tiver um candidato que é percebido como não reformista, um populista, alguma coisa desse tipo, aí a gente vai ver uma piora, né, na depreciação do real. Assim, o real pode passar aí, com certeza vai passar desse número de 3,75. Então, assim, isso está em aberto, essa previsão de 3,75 com certeza vai mudar. E é importante a gente dizer como é que isso influencia a vida, né, o cotidiano do brasileiro. Né? Como você perguntou anteriormente, isso influencia de várias formas. Né? Assim, a primeira, isso causa, por exemplo, um aumento no preço dos alimentos. Né? Muitos alimentos que a gente consome, né, pães, massas, isso aí depende de farelo de trigo, que é importado. Com a depreciação do real, ele chega aqui mais caro, causa um aumento no preço dos alimentos. Qualquer bem importado, né? Por exemplo, viagens para o exterior, também vai causar, ficam mais caras, né? Então a tendência é que o consumidor fuja desse tipo de pacote para uma viagem doméstica, por exemplo. E obviamente isso aí tem um impacto na inflação. E inflação, enfim, afeta a vida de todo mundo, né? Isso aí então é um impacto negativo. Doutor Marcelo, com a alta do dólar, os gastos dos brasileiros no exterior caíram 7% em julho, em comparação ao mesmo mês do ano passado. As passagens estão mais caras, as hospedagens estão mais caras também. Qual a avaliação que o senhor faz desse cenário? Olha, Ingrid, isso aí é um reflexo imediato da depreciação da moeda brasileira, né? As viagens lá fora ficam mais caras, né? Assim, a passagem aérea ela é cotada em dólar. Então, se o real deprecia, ela fica mais cara. A mesma coisa com serviço de hospedagem, serviço de alimentação, esse tipo de coisa. A tendência é o consumidor fugir disso, né, e substituir esse bem aí por uma viagem doméstica, né, que acaba saindo mais em conta. E é isso. Provavelmente o que tem pela frente, né, com essa depreciação maior, é que os brasileiros provavelmente vão... esse processo vai continuar, né, os brasileiros vão optar por viagens domésticas. Né. Muito obrigada. É um prazer. Duas reuniões movimentaram a Câmara do Rio nesta terça-feira. A Frente Parlamentar em prol do fomento e aprimoramento de políticas públicas das medidas socioeducativas no município do Rio de Janeiro realizou mais uma reunião. Outro encontro foi promovido pela Comissão Especial que apura as obras inacabadas. Auditores do Tribunal de Contas do município deram esclarecimentos sobre o mapeamento das obras inacabadas na cidade. Segundo o relatório inicial, 131 obras iniciadas na gestão anterior permanecem sem conclusão, com um custo orçado estimado em 6 bilhões de reais. O objetivo da comissão é avaliar os prejuízos orçamentários e sociais da paralisação das obras. A sessão plenária desta terça-feira começou com a votação da escolha dos parlamentares para compor duas comissões. O vereador Jair da Mendes Gomes foi eleito para a Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura e o vereador Ulisses Marins para a Comissão de Assistência Social.
Durante a sessão, a vereadora Rosa Fernandes anunciou a solicitação de um requerimento de informações sobre as obras realizadas na cidade pela Prefeitura que não apresentam detalhes do trabalho realizado. Os parlamentares também votaram vários vetos do Poder Executivo. Dos 25 vetos que estavam na pauta de votação, 5 foram rejeitados e os demais tornarão para votação na próxima sessão plenária. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Até amanhã.